Olá pessoal, estamos iniciando aqui o nosso primeiro podcast. Somos alunos do SENAC com o intuito de promover a conscientização da população em meio a alguns temas que não são trabalhados na nossa sociedade com tanta frequência. Meu nome é Cássia. Meu nome é Vitória. Oi, gente. A gente trouxe uma convidada muito especial aqui para falar para vocês sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Titina, eu queria que você explicasse mais como é a sua profissão, como você trabalha. Beleza. Oi, bom dia, meu nome é Titina Espíndola, eu sou advogada trabalhista, atualmente sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, fui conselheira tutelar por 10 anos em Campo Mourão e agente de medida socioeducativa no SENS por alguns anos também. Fui conselheira tutelar e isso me dá embasamento para falar justamente do abuso sexual e exploração sexual no Brasil e na cidade de Campo Mourão. Quando a gente fala em abuso sexual e exploração sexual, é importante salientar que existe uma diferença. O abuso sexual, na sua grande maioria, cerca de 89%, ocorre no seio das famílias, ou seja, são pais, tios, avós, bisavós, primos, parentes que abusam sexualmente. Infelizmente, a maioria dos abusos sexuais, eles são intrafamiliares e ocorrem em relação às meninas. A exploração sexual envolve dinheiro, envolve pecúnia, dinheiro, envolve outras coisas. Por exemplo, a menina que é explorada sexualmente a troco de um prato de comida. Titina, isso acontece em Campo Mourão? Acontece. Uma menina que é explorada a troco de um chinelo de dedo. Então a menina não está se prostituindo, ela está sendo explorada sexualmente. Então existe uma diferença. O abuso sexual ele é intrafamiliar e a exploração sexual geralmente não é intrafamiliar e envolve dinheiro ou troca de coisas. Vou te dar um celular e você mantém relação sexual comigo 3, 4, 5 vezes. Isso é exploração sexual. Você falou que acontece mais no núcleo familiar esse abuso. Eu queria saber o porquê. Porque assim, geralmente a adolescente ou o adolescente, porque meninos também são vítimas de estupro, o nosso Código Penal ele sofreu uma alteração alguns anos atrás, até bem pouco tempo atrás, um menino que sofria estupro era considerado ato libidinoso, porque o Código Penal falava em conjunção carnal. Conjunção carnal dentro do Código Penal era a cópula-vagina, era a introdução do pênis na vagina da mulher e isso causava estupro. Por muitos anos, os meninos que tinham seu ânus deflorado, eles tinham uma pena, os seus agressores tinham uma pena ínfima, porque era considerado ato libidinoso. E o ato libidinoso é um crime que tem uma pena ínfima. Então você imagina um menino que é estuprado no seio da sua família e o agressor vai pegar em uma pena mínima. Então houve uma alteração no Código Penal e aí meninos e meninas podem ser vítimas de estupro. Por que ocorre no seio familiar? Porque é mais fácil do agressor manipular aquela criança. Porque dificilmente o abuso começa assim, pode ocorrer um estupro e tal, assim, a força. Mas aí o que é? Vamos supor um exemplo, o padrasto que vai dando hoje um presente para a enteada, o pai que amanhã começa a agradar o tio, quer dizer, é mais fácil ter acesso a essa criança e a criança vai tomando confiança, a criança ou a adolescente. Então, quando ela vê, ela acaba sendo estuprada por esse membro da família. O caso mais emblemático não foi o pior, porque em 10 anos de conselho tutelar você vê de tudo. Eu cheguei a ver bebês de 1 ano estuprados, crianças de 3 anos que foram vítimas de abuso. Eu já vi meninos que tiveram seus ânus dilacerados por vítima de violência. Então assim, mas um caso que me chamou muita atenção foi de uma mãe que uma vez foi no conselho tutelar e queria me entregar a adolescente. Porque eu vim entregar ela pra você, porque ela não presta, porque ela não vale nada, porque... Eu falei, então a senhora pode deixar eu conversar com ela? Naquela época nós não tínhamos ainda escuta especializada. Quer dizer, era o próprio conselheiro que ouvia. Hoje em dia existe uma lei que chama Lei da Escuta Especializada em Revelação Espontânea. O que é isso, bem brevemente falando? Se um de vocês ou qualquer criança adolescente em Campo Mourão ou no Brasil chegar e resolver contar para a tia da merenda que ela está sendo vítima de abuso, a tia tem que estar preparada, a merendeira tem que estar preparada para ouvir. E não é mais igual antigamente acontecia. Na minha época de conselho,
A menina contava para a professora que estava sendo estuprada, a professora chamava a orientadora, chamava não sei quem, chamava... Quando via tinha uma sala igual essa, repleta de gente ouvindo a menina falar pela 20ª vez que tinha sido estuprada, né? E isso causa a revitimização da criança e do adolescente, porque cada vez que conta, a pessoa está se revitimizando e está vivendo aquilo novamente. Hoje em dia no Brasil, uma criança não pode ser ouvida mais do que 3 vezes a respeito do abuso sexual. Então nesse caso, eu ouvi a menina entrou na minha sala, ela sentou, ela fez assim, e começou a chorar. Eu falei, o que está acontecendo? Eu acho que eu prefiro ir para um abrigo mesmo. Eu falei, isso que tua mãe está contando, que você posa na rua com os meninos, que você dorme em terrenos baldios, que você está fumando maconha, é verdade? Ela falou, é verdade, Tina, mas ela não contou o principal. A minha mãe trabalha numa facção de roupas à noite, então no período noturno ela vai para essa facção e eu fico sozinha com o meu irmãozinho e o meu padrasto. E de uns tempos, ele sempre foi um cara legal, me dava doce, comprava sapato pra mim, me levava a passear, me levava a tomar sorvete, eu adorava ele. Mas de um tempo pra cá, ele começou a pôr filmes pornográficos pra eu assistir e me obriga a assistir com ele e fala que é pra eu aprender, pra que a gente reproduza mais tarde. A menina só tinha 14 anos. E aí, esses tempos atrás, ele tentou me estuprar e eu corri pro banheiro. Se você for na minha casa, o banheiro tá com a porta arrebentada porque ele meteu o pé lá e tentou me pegar à força e eu corri pra rua. Desde então, eu vivo posando na casa de vizinhos. Mas a minha mãe acabou falando para os vizinhos que eu sou uma pilantra, que eu não sirvo, que acabou comigo na vizinhança. Então ninguém mais me dá guarida. E o que acontecia? Ela começou realmente a posar nos terrenos baldios, a fazer uso de maconha. Por quê? Há uma certa ligação do uso de drogas ao abuso sexual, né? E à exploração sexual. Nós estamos falando de adolescentes e o Estatuto da Criança e do Adolescente fala da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. São pessoas em desenvolvimento que não têm condição ainda de lidar com aquilo. Ter que manter relação sexual com o pai, com o padrasto, com o avô. Então são situações gravíssimas que acontecem não só no Brasil, mas em Campo Mourão também. E qual seria o impacto da violência na criança e no adolescente? Uso de droga, né? Uma criança, por exemplo, que tem medo de dormir sozinha, uma criança que tem medo de ir no banheiro, são vários impactos, principalmente psicológicos, pode desenvolver depressão, síndrome do pânico. Então, o abuso sexual, ele é muito... A criança e o adolescente se sente culpado, eles se sentem culpados. Então, é muito difícil, leva anos para a criança dizer, ou o adolescente dizer, olha... eu fui vítima de abuso. No entanto, no Brasil tem uma lei chamada Joana Maranhão, que foi aquela nadadora famosa, que quando ela foi dizer que ela era vítima de estupro e abuso sexual pelo treinador dela, o crime já tinha prescrito. Então tem uma lei no Brasil agora que a prescrição só começa a partir da maioridade. Por quê? Imagina, você foi vítima de estupro aos 10 anos de idade. Você resolve contar aos 19, o crime estava prescrito. O camarada nunca ia pegar uma prisão, nunca ia ser responsabilizado. Então no Brasil existe hoje em dia um conjunto de leis que justamente cuida das nossas crianças. Essa lei mesmo de mudar a forma da prescrição, que só começa a contar a partir dos 18 anos, é muito importante. Porque a maioria dos camaradas, eles não eram, nem as mulheres e nem os homens eram penalizados pelo abuso sexual. Normalmente também demora, às vezes o caso aconteceu com a criança quando ela tinha 10 anos e foi a lei, né, que foi fazer o caso depois dos 18 anos, que daí foi com o agressor, né, foi fazer lá no fórum e tudo, só que demora. Existem as pessoas que abusam sexualmente de crianças, assim, pontualmente, e tem os pedófilos, né? A pedofilia, no caso, são aqueles abusadores e abusadoras que possuem atração sexual pelo corpo de criança. E pode acontecer, o abusador ele tem atração sexual por corpos infantis. Então, às vezes fala assim, mas a menina não tinha nem seio, nem pelo pubiano, não tinha nada. Mas é isso que dá o desejo sexual no pedófilo. Então, assim, aconteceu já casos que a gente, uma vez eu atendi um caso, de que o cara estava no 3º casamento.
Conforme as filhas das mulheres iam crescendo, ele ia separando e mudando de esposa. Porque a partir do momento que vira adolescente, acabou o desejo sexual. Porque daí a menina começa a ter pelos pubianos, começa a crescer os seios, ele não quer mais. Então ele mudava de esposa e escolhiam esposas que tinham meninas ou meninos muito pequenos. Porque o desejo sexual dele era em corpos infantis. Seria como os pediatras. Será que existe caso de pediatra que aproveita ali dessa deve existir caso de pediatra, conselheiro tutelar, porque a pedofilia leva as pessoas para trabalharem com crianças, né? Então tem um filme muito antigo no Brasil não, é dos Estados Unidos, mas é muito antigo, chamado O Lenhador. Se vocês tiverem oportunidade de assistir, o camarada estupra uma criança e ele é preso, mas não pega perpétua e sai, acho que depois de 30 anos. O que ele faz depois de 30 anos preso pelo estupro dessa criança de 4 anos? Ele escolhe alugar um apartamento na frente de uma creche e ele fica observando as crianças da creche, porque não tem cura para isso. E ele continua indo naquele mesmo lugar onde ele estuprou a criança, que era um bosque. Ele continua caminhando naquele bosque até ele encontrar uma outra criança. Não, no filme ele não faz de novo, mas mostra toda aquela trajetória de um pedófilo, né? Ficou 30 anos preso pelo estupro de uma criança. Quando ele sai da cadeia, onde que ele vai? Ele escolhe um apartamento na frente de uma creche, porque ele quer ficar observando as crianças, porque o desejo sexual dele é sobre crianças. Ele até arranja uma namorada no filme, mas não dá em nada. Existe alguma explicação para isso? Eu acho que isso aí, a psicologia, a psiquiatria tem como, são perversidades, né? Isso é um tipo de uma perversidade, e acho que a psiquiatria, a psicologia tem como explicar isso. No direito, isso aí não é causa de redução de pena, né? Não é causa de redução de pena. A partir do momento que um camarada, uma mulher ou um rapaz estupra uma criança, vai responder pelo crime, a não ser que ele sofra algum problema mental, né? Existe alguma excludente de culpabilidade, mas em tese não. Titina, você acha que um agressor, um violentador, né? Você acha que tem como ele se curar? Tipo assim, por exemplo, ele ficou preso 30 anos, né? Você acha que depois de 30 anos tem como ele curar essa doença dele, a passar a não ter mais desejo por corpos infantis? Eu acredito que não tem, porque no filme lá deixa claro, o cara fala com a psiquiatra e com o psicólogo dele que ele continua gostando de criança. Sim, mas você acha que um pai que estuprou uma filha agora, daqui a 20 anos ele vai se arrepender e nunca mais vai fazer? Olha, tem os pedófilos, né, que só gostam de crianças mesmo, e tem aqueles estupradores pontuais, que estuprou uma vez uma criança e depois passou aquilo, você tá entendendo? Nunca mais mexeu com criança. Sim. Mas eu acho difícil. Mas você acha que esse desejo permanece ainda ou não? Eu acho que o desejo na pedofilia sempre vai permanecer. Naquele camarada que só estuprou uma menina uma vez pontualmente, pode ser que não tenha sido, ele tinha desejo por aquela pessoa em específico, por aquela criança específica, e deixou de ter desejo, não tinha desejo pelas outras crianças, mas tinha desejo pelaquela. Então, assim, é diferente, né? O pedófilo que gosta de corpos infantis, sente desejo, tesão por criança mesmo, e aquela pessoa que estupra uma criança ali pontualmente, estupra uma ou duas, mas depois nunca mais estupra, né? Então, assim, é só a psicologia para explicar um negócio desse, né? É inexplicável. Inexplicável explicar o que passa. O que passa? Às vezes tem casos também que o abusador já passou por aquilo e se repete. Sim, por conta dos traumas que ele é o ciclo da violência. A tendência é que pessoas que foram vítimas de abuso sexual, elas têm uma tendência a serem abusadas sexualmente. Crianças que viveram em contextos familiares muito hostis, muito violentos, com a mãe apanhando, né? É complicado. Lembrei de uma outra situação quando eu era conselheira tutelar, que quando eu cheguei no Sense tem galerias, né? Então são 3 meninos por alojamento, que são as celas, mas é alojamento. E a medida socioeducativa, pelo menos no Sense que eu trabalhei aqui em Camorão, é excelente, porque os meninos acabam, eles passam a ter cursos profissionalizantes, eles são alfabetizados. Tudo aquilo que o Estado não deu para eles lá fora, eles vão ter contato dentro do sistema socioeducativo. Então, quer dizer, se o menino tivesse uma boa educação de qualidade, se tivesse
curso profissionalizante, se pudesse estar empregado, dificilmente adentraria ao mundo do crime. Mas aí eu tô lá passando pelas galerias, chamo um menino: ô Titina, tudo bem? Eu falei: tudo. A senhora lembra de mim? Eu falei: não lembro. Mas assim, eu não lembrava. E eu falei, não perguntei pra ele por que ele estava apreendido lá. Ele falou assim pra mim: tô aqui porque eu matei meu padrasto. Eu olhei pra ele assim e voltei pra minha sala e fui pensar. Porque a partir do momento que eu sou agente do Estado, eu fui pra minha sala lá pensar aonde que eu errei, aonde que o Estado errou. Porque se ele foi meu atendido enquanto conselheiro tutelar, em algum momento eu pequei. Aí lembro do menino, lembrei que tinha abrigado ele, tinha acolhido ele no lar Miriam enquanto ele era criança e tal. E você volta com aquilo, aonde que a política pública errou para que o menino tivesse que matar o pai ou padrasto, eu não lembro se era pai ou padrasto, porque ele era vítima de abuso sexual, porque a mãe apanhava e porque as irmãs também eram vítimas de abuso sexual. O que o Estado tem para oferecer para esse menino? Na verdade, ele falou assim: então, dona Titina, depois ele contando na audiência de apresentação, né, para o Ministério Público, ele contando que ele viu a vida inteira aquele homem batendo na mãe dele, estuprando as irmãs. Então, aos 9 anos de idade, ele decidiu ir trabalhar como auxiliar de pedreiro. Outro problema que o Brasil tem, porque o Brasil glamoriza o trabalho infantil para menores de 12 anos, né? A partir dos 14 anos você pode trabalhar na condição de aprendiz. A partir dos 16 anos você já pode ter registro em carteira, tudo certinho. E o que a gente escuta muito se falar: eu não emprego adolescentes porque dá problema. Não, é só registrar. É só registrar CTPS a partir dos 16 anos, que não dá problema nenhum. É que, na verdade, as pessoas querem explorar o trabalho do adolescente e da criança. Então, com 9 anos, ele foi trabalhar de auxiliar de pedreiro e guardou dinheiro para comprar uma arma raspada. Então, quer dizer, esse menino era invisível para a sociedade, para a política pública. Porque se aos 9 anos ele guardou dinheiro, começou a trabalhar de auxiliar de pedreiro para matar o padrasto, ele premeditou todo o crime. Então, assim, e ninguém viu esse menino trabalhando na construção civil. Esse menino precisava de escola, ele tinha que estar inserido na escola, de preferência. Eu sou muito a favor do ensino integral. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem a maioria das famílias, não é a grande maioria, mas já está quase ali, são chefiadas por mulheres. As mulheres hoje em dia, no direito antigo, a gente falava que o homem era o cabeça do casal. Hoje em dia as mulheres são arrimo de família. Onde que elas vão deixar os filhos para poder trabalhar? Então as crianças precisam de creche, as crianças precisam de período integral, ensino integral. Você falou que as vítimas são mulheres, né? Eu queria saber como que isso impacta na vida da criança, da menina, depois, posteriormente, um relacionamento, como que ela vai identificar que é um relacionamento abusivo, sendo que dentro da casa dela ela viu que era um lar extremamente estruturado. Como é que funciona isso? Como é que ela faz essa semelhança? A mulher vítima de abuso sexual, estupro na infância, não vai ter uma vida feliz de repente. Ela vai precisar de muito acompanhamento psicológico. E aí que a gente entra em política pública novamente. Aqui em Camorão nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência e Atendimento a Crianças Vítimas de Violência, né, doméstica e familiar e abusos sexuais. E essa criança tem que ser atendida a vida inteira. Porque uma mulher que foi vítima, uma menina, sexo feminino, foi vítima de abuso sexual intrafamiliar. É muito psicólogo, é muito tratado, porque, gente, é uma coisa assim, eu tenho hoje 47 anos, sou uma mulher. Se eu passar por um estupro, acho que eu enlouqueço de vez. Você imagina uma criança que está na condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, como é que digere isso? Às vezes ela nem sabe o que é aquilo. Nem sabe, ela pensa que é certo. O que é importante é a educação sexual. Sim, por isso ela não sabe o que está acontecendo, ela pensa que aquilo é carinho, ou depois ela começa a acreditar que aquilo ali não é carinho, né? O que isso vai gerar? Foi como eu falei, pode gerar depressão, síndrome do pânico, abuso de drogas. Muitas meninas deixam a casa e se enfiam na prostituição, né? No abuso sexual já, ou depois de adultas na prostituição, porque elas foram abusadas dentro de casa. Então, para uma mulher que é vítima de estupro na infância, eu acho que isso é um trauma que não tem como, é pro resto da vida. Só quem foi vítima de estupro na infância sabe o que passou, quais são os sentimentos. Aquilo ali deve ser uma dor sem fim. É uma dor que todo dia você carrega e todo dia você
você se permite a lembrar daquilo e às vezes nem consegue manter relacionamentos mais afetivos com ninguém, né? Isso causa um distanciamento da pessoa para relacionamentos afetivos. Né? O toque, né? A gente vê muitas vezes que elas têm que ser tocadas, né, por outros parceiros, por lembrar aquele toque. Antigamente tinha aquela apostila que a gente ganhava no colégio, lá virando 2015, 2016, uma cartilha, que vivia explicando, né, o que era abuso sexual, o que era certo e errado. E eu lembro que quando eu era pequena, eu peguei e li essa apostila, né? E eu vi que abuso sexual e coisas que podiam acontecer dentro de casa não eram certas. E eu aprendi, eu vi, gente, não é certo isso que está acontecendo, é uma coisa que acontece dentro de casa e, aos meus olhos, são coisas normais. Só que eu não sabia que era normal, isso eu não sabia que era errado. Foi coisas que eram boas na época, porque eu acho que auxiliou muitas crianças na época a saber diferenciar o que é carinho, o que é amor e o que é estupro. A educação sexual. Sim. Esse padrasto que eu comentei no começo do podcast, ele começou dando livro, revista Playboy, que hoje em dia nem existe mais, né? Mas começou a mostrar Playboy, revista masculina pra menina. Foi passando. Aí até o dia de começar a ter que assistir filme pornô com ele. Então isso aí é incentivar, né? E incrivelmente a criança, às vezes, quando é muito criança, demora pra notar que aquilo ali não é certo. Demora e é complicado, gente. O abuso sexual intrafamiliar é uma chaga social ainda que a sociedade não sabe mexer, e aquilo ali está embaixo do livro, está embaixo da... sabe, está escondido, é um tabu ainda, né? Nas escolas, se as professoras forem falar muito o que é abuso sexual, ou o que é estupro, vai aparecer um monte de gente falando, tá querendo incentivar meu filho a manter relação sexual. Mas é assim, hoje em dia é muito melindroso. Até quando eu era conselheira tutelar e me chamavam para fazer palestras, eu até me policiava, porque eu não sabia como é que essa conversa ia chegar no seio da família. Porque a conselheira foi lá, que tá querendo incentivar os meus filhos a transar, ainda falar de sexo no Brasil, de sexualidade, é um tabu. Falar de violência doméstica contra a criança e abuso sexual é um tabu. Falar sobre violência contra a mulher é um tabu. Ainda muita gente fala assim, em 2023, eu sei que ela apanha na casa, mas briga de marido e mulher, ninguém bota a colher. Então, é muito tabu ainda em situações, em conversas que são primordiais, tem que ter na escola, tem que ter em grupo de apoio, tem que ter em todo lugar, tem que ter na praça, tem que ter em todo lugar, tem que ter no bar. Inclusive, não é aqui o tema, mas em maio a gente, do Conselho da Mulher, que hoje eu faço parte do Conselho da Mulher, a gente vai começar uma escalada de conscientização nos bares e nas casas noturnas de Camorão sobre a importunação sexual. Muitas mulheres são importunadas sexualmente nas suas vidas cotidianas e nem sabem. É aquele esbarrão no ônibus onde passa a mão no seio da mulher, é aquele mexer na rua, o olhar, tudo isso é importunação sexual e a mulher muitas vezes nem sabe que está sendo importunada. Isso é uma coisa que a gente ignora no dia a dia. Várias vezes acontece com a gente, né? Só que o que a gente faz? A gente ignora, porque a gente quer evitar situações. Ignora isso, e a mesma coisa, a criança, foi bom você ter falado, o abusador ele sempre fala assim, olha, se você contar pra alguém eu vou te matar. Se você contar pra tua mãe, eu vou embora de casa, vocês vão passar fome. Se você contar pra alguém, você vai destruir a sua família. Você vai destruir a sua família, a tua mãe vai morrer, a tua mãe não vive sem mim. Então toda uma... Imagina uma criança de 6 anos lutando contra... Não sabe lidar com uma situação dessa. A gente está acostumado a acreditar que o mais velho, ele é o dono do saber, né? Então a criança aprende muito e ela reproduz muito, ela não sabe o que é errado. Então o que a gente mais vê, principalmente vítimas, quando a mãe não apoia ou o familiar não apoia, é ela se calar, ela se fechar. E posteriormente, na vida dela, na adolescência, a gente é adolescente rebelde. Não, às vezes aconteceu alguma coisa com esse adolescente que ele está tentando exteriorizar, né? Falar para a sociedade, olha, não deu certo, isso está acontecendo comigo. E a família muitas vezes por medo ou por não apoiar essa vítima, por ser um tio, um primo, um parente, ela prefere calar a própria filha do que ter que expor para a sociedade aquela, talvez uma negligência dela própria, que ela não acredita que ocorreu dentro do grupo familiar. Isso é muito frequente, a gente vê muito isso. E uma coisa que acontece na nossa sociedade é o patriarcado, né? O homem ele sempre tenta ser superior, estar superior às mulheres, e isso incentiva muito o abuso.
cada vez mais mulheres ficam caladas, a gente está ganhando posicionamento, né? Você vir aqui falar com a gente é uma coisa que, né, ele nunca imaginou. E é um prazer. Porém, é uma coisa que a sociedade ela esconde todo dia, frequentemente. Uma mulher que é abusada, ela tem medo de falar, porque a sociedade olha com um olhar julgador, principalmente os homens, eles olham. E até nós mulheres, assim, mas será que realmente isso aconteceu? Será que ou uma criança, aquele caso teve a menina que foi estuprada pelo tio 10 anos de idade, tinha pessoas fazendo carreata, passaram falando pra ela ter esse filho, que era crime contra a vida, etc. Você, olhando a respeito do direito mesmo, como você se posiciona em relação a essa criança? Não, gente, o nosso Código Penal é de 1940, mas ele diz desde 1940, né, que o aborto quando é proveniente de estupro, acabou. Nós não estamos, na época eu percebi toda uma fomentação, eles estavam discutindo uma lei que tem desde 1940, olha o retrocesso, nós estamos em 2023, em 1940 já se entendia no Código Penal, e essa lei está em vigor até hoje, dentro é um artigo do Código Penal, que diz que seja criança, seja mulher, seja o que for, né, foi vítima de estupro, está gerando, é possível o aborto, não é crime, né, não é crime, e aí de repente a gente pega o Brasil em 2022 discutindo uma lei que está em vigor desde 1940, não tinha que discutir. É aborto, é uma criança, está até em risco a vida, não tem nem os órgãos formados, preparados para ter a criança. O Brasil discutindo. Então, quer dizer, é um retrocesso, é um conservadorismo nada a ver, né? Uma coisa é você, de repente, lutar pelos bons costumes, sei lá, mas outra coisa é você querer discutir uma lei que está em vigor no Brasil desde 1940, porque em 1940 aquilo não era criminalizado e agora querem criminalizar o aborto proveniente de estupro, como se a pessoa tem que responder por isso. E na verdade no Brasil, a gente falou, vamos ser bem sincero, né? Quem morre no Brasil, existe um índice muito elevado de mulheres que são vítimas de estupro e abortam no Brasil aí em lugares clandestinos e acabam morrendo, né? Pessoas de classe média alta que têm condição financeira vão nesses grandes lugares aí que só são para isso e não correm risco de vida. Então ainda a mulher pobre, né, de periferia, ela ainda está sujeita a morrer pelo aborto quando é vítima de estupro, porque não tem coragem de falar. Até quando você é vítima de estupro, você fica pensando, eu não devia estar em tal lugar, eu não devia ter a minha roupa. É o jeito que eu saí. É o jeito que eu saí, é o jeito que eu falo, é o jeito que eu gesticulo, eu passo batom vermelho, você não pode achar que eu estou querendo ser estuprada. A própria mulher fica pensando isso. E na década de 90 teve um, acho que foi nos anos 90, que acho que o Museu do Louvre em Paris trouxe uma amostra de roupas de mulheres que foram estupradas. Era roupa de operária, aqueles macacão, era as mulheres de burca, que só foram estupradas. Então quer dizer, mulheres vestidas, então assim, não é a roupa que define o crime. E no Brasil a gente tem uma tendência a transformar a vítima no criminoso. Né? Esse caso que você comentou sobre o aborto, tanto é que até pouco tempo atrás teve aquela notícia, né, da menina que queria abortar por conta que ela tinha sido estuprada, só que perante as ordens da igreja ela não podia, porque era pecado, isso aqui envolve muito a religião também. Sim, a religião é complicado, mas assim, o que eu sempre me pauto é no direito. Foi vítima de estupro, tem uma lei, né? Nós temos a lei do minuto seguinte. Por exemplo, enquanto estava falando aqui, mais de 10 mulheres foram estupradas no Brasil, porque a cada minuto uma pessoa é vítima de estupro no Brasil. Então, se a gente está aqui falando há 20 minutos, 20 pessoas foram estupradas no Brasil. A cada minuto, então por isso que nós temos no Brasil a lei do minuto seguinte. Inclusive a pessoa pode chegar no médico e falar, olha, eu fui vítima de estupro, tem toda uma profilaxia que tem que ser, não precisa mais daquele negócio de boletim de ocorrência e tal, né? Então isso é um avanço também para nós mulheres, né? Se foi vítima de estupro, vamos fazer a lei, né? E não fazer um retrocesso, trazer uma coisa que foi discutida em 1940. Você imagina o conservadorismo que pairava no Brasil em 1940. Né? Nem a minha mãe era nascida em 1940, imagina, aquilo já foi discutido, aquilo já foi aprovado, e agora em 2021, 2022, 2023, existem projetos de lei que está querendo discutir o aborto em decorrência de estupro.
óbvio. Sim. Como você acha que o nosso sistema ele pode melhorar para acolher essas mulheres que foram vítimas de abuso sexual na adolescência, na infância e até posteriormente mesmo, mulheres que são abusadas dentro da casa por seus maridos, não têm voz? Como você acha que a gente pode dar mais voz para essas mulheres? O sistema pode punir de uma melhor forma? Como você acha que essa assistência que a gente tem que dar? Olha, primeiro com projetos como os de vocês aqui. Isso aqui leva conhecimento para muita gente. Para muita gente. Então, muitas pessoas não sabem ainda o que é abuso, não sabem o que é exploração sexual, não sabem, por exemplo, que mulheres casadas, por exemplo, podem ser vítimas de estupro, né? Mulheres prostitutas podem ser vítimas de estupro. Lembrando que no Brasil prostituição não é crime. Igual uma vez quando eu era conselheira, uma outra pessoa me falou assim, que trabalhava comigo: ah, mas tem que abrigar os filhos dela, ela é prostituta. É criminalizar uma conduta que não é crime no Brasil. Se ela é uma boa mãe, se ela não se prostitui na frente dos filhos, o fato dela ser prostituta não tem nada a ver, porque no Brasil a prostituição não é crime. O que é crime é o rufianismo, o cafetão, que explora a prostituição de outrem. Então, assim, isso que vocês fazem aqui, esse podcast, é importante. Outra coisa, criação de políticas públicas. O que eu acho que falta em Campo Mourão? Eu falei do CREAS, Centro de Referência de Atendimento a Pessoas Vítimas de Violência. Então o CREAS, ele atende, por exemplo, as crianças vítimas de violência sexual, mas eles também atendem povos originários, né, os indígenas, eles atendem moradores de rua, eles atendem uma gama de violação de direitos, que dentro do serviço social fala-se em pessoas em situação de vulnerabilidade grave. Então o CREAS aqui em Campo Mourão atende todas as pessoas em situação de vulnerabilidade grave, de média a máxima complexidade. E aí as crianças vítimas de violência estão aí inseridas. Eles atendem também liberdade assistida de adolescentes e prestação de serviço comunitário. Então é muita gente. Eu acho que em Campo Mourão tinha que ter um centro de referência só para atender crianças vítimas de violência doméstica e familiar, com profissionais distintos daquele que atende, porque é muita coisa. Então tem que ter um centro de referência só para atender, porque a nossa gama de vítimas de violência sexual é muito grande. Então, um centro só para atender, com equipe multidisciplinar. Advogado, assistente social, psicólogo, pedagogo. Isso é a primeira coisa que tinha que ter. Hoje em Campo Mourão nós temos o CRAM, Centro de Referência para Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência. Então, mulheres maiores de 18 anos, né? Então, essas mulheres são atendidas no CRAM, que tem uma equipe multidisciplinar. Então, tinha que ter um lugar só para atender a criança. As mulheres, porque como o CREAS atende muita gente, então apartaram as mulheres vítimas de violência, tinha que apartar as crianças também. Isso aí é uma construção de todos? É uma construção de todos. Isso é uma construção de todos. Então, quando se fala em violência, tinha que ter mais um conselho tutelar em Campo Mourão. Nós temos quase 100 mil habitantes com um único conselho, né? Em Piabiru, por exemplo, um conselho, acho que 15 mil habitantes. Araúna, um conselho para 8 mil habitantes. Campo Mourão, um conselho para quase 100 mil habitantes. Então, assim, é uma demanda muito grande. Mas isso aí é através da voz de vocês, que são jovens. É através da voz de nós, que somos mulheres. É nós que vamos fazer a mudança, né? A mudança no nosso município, no nosso país. Momentos como esse levam informação e empoderam mulheres, adolescentes que estão sendo vítimas de violência nas suas casas. A informação, eu posso falar. Titina, para onde eu ligo? Vocês podem ligar para o Disque 100 Direitos Humanos, né? Que é uma plataforma que existe no Brasil há muitos anos. Você disca 100 e lá uma pessoa de Brasília vai receber a sua denúncia, uma denúncia anônima, e vai encaminhar para o Conselho Tutelar de Campo Mourão com cópia para o Ministério Público, que é o promotor de justiça. E dá 30 dias para o conselheiro ir atrás disso. Em 30 dias o promotor já pergunta, já foi ver essa denúncia, quais são as medidas tomadas em relação a essa criança. Tudo isso aí é forma de uma certa forma, proteger as nossas crianças. O plantão do conselho, eu não sou conselheiro tutelar já faz 4 anos, mas eu lembro que você me foi, né? O plantão do conselho tutelar é 9125-6727, também recebe denúncias anônimas, e o telefone lá é 358-4426 e 358-4400. Então são canais de denúncia que a pessoa pode fazer denúncia anônima. E não precisa ter certeza. Eu estou esperando ter certeza. Igual uma vez, eu dou palestras, além
eu sou palestrante e capacito conselheiros tutelares na região. Em um certo município aqui perto, a professora falou que não tinha denunciado para o conselho tutelar, que estava esperando ter certeza. Aí ela teve certeza quando a criança com 4 anos de idade chegou na creche, no CMEI, toda deflorada e arrebentada. Não tem que ter certeza, basta uma mera suspeita, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê princípio da intervenção precoce, então basta uma suspeita. Igual você comentou que tem um prazo, né, de 30 dias. Eu acho que teria que ser mais rápido, né, China? Por quê? O que dá pra fazer em 30 dias? Em 30 dias é perigoso a criança ter morrer. Em 30 dias é perigoso a criança ter sido estrupada, ter acontecido algo bem pior que poderia ter sido prevenido, né? Eu acho que teria que ser bem mais rápido. Né? O estupro e o abuso sexual, o conselheiro tutelar tem que ver em 24 horas. Sim. Ele recebeu uma denúncia de estupro, ele está no plantão, ele tem que na mesma hora ver a situação. Ele pode responder burocraticamente os canais, tipo promotor de justiça, o Disque 100, porque tem que alimentar a plataforma do Disque 100 lá. Hoje em dia tem o Sinase, né? Sinase não, é o CIPIA. Então ele tem um prazo para alimentar aquilo, mas a denúncia de estupro e abuso sexual tem que ser vista na mesma hora. Tipo, eu tô no plantão, tava no plantão, recebi uma denúncia de abuso, eu tenho que ir na mesma hora. Né? Porque, como você falou, se esperar 24 horas, se esperar 2, 3 dias, essa criança morre. Sim, tinha que ser bem mais rápido. A gente queria agradecer você, Tina, por ter disponibilizado seu tempo para conversar com nós. Aqui tá nossos alunos, nossos colegas, se você quiser mostrar. Eu acho que tem que filmar essas coisas lindas aí. Alguém tem alguma pergunta? Acho importante. Tem alguém que alguma pergunta? Acho que as perguntas que tinham elas Também eu falo mais que o homem da cobra, né? Isso aí é um dito popular que vocês nem conhecem, que é da minha época. Agradecer a sua presença, né? Porque a informação é A professora Fernanda tem uma importante. pergunta. Ó, a prof. Vai lá, Pro. Eu escutando, eu vi a todo momento vocês falarem sobre o abuso e violência contra a mulher, contra a menina. E o menino e o homem, onde ficam aí? Porque não se fala porque não tem? Tem. Existe um grande número de... Não tem problema, eu repito. Existe um número muito grande de adolescentes do sexo feminino que são abusados. Os meninos são em menos quantidade, mas existe sim, né? Enquanto eu era conselheira tutelar, infelizmente atendi vários meninos que chegaram ao ponto de ter o seu ânus deflorado. Quando eu resolvi parar de ser conselheira tutelar, que foi há 4 anos atrás, foi o meu último plantão, eu já era conselheira há mais de 10 anos. Eu estava dentro do carro, cheguei em um determinado bairro aqui da cidade, olhei, o agressor estava sendo linchado. E quando você está numa situação assim, que você está muito tempo num lugar onde tudo é muito ruim, vai ter eleição para conselheiro tutelar daqui acho que alguns meses, né? E as pessoas que vão lá se candidatar, elas têm que ter noção que o dia a dia dentro de conselho tutelar é muito difícil. Eu cheguei lá, fiquei olhando, cara, olha, você vê como você tá curtido daquilo, né? Você vê lá o camarada, a população querendo pegar ele, a polícia em captura. Eu pensei assim comigo, vou esperar esse negócio aí. Porque assim, sabe quando você tá assim, aquilo é mais um acontecimento, você parece que aquilo não te afeta mais. Nisso bate a porta, o pai e a criança falou, a senhora que é a conselheira, dona Titina e tal, então, meu menino que foi abusado e tal. Como eu falei, naquela época não havia escuta especializada, já estava em vigor a lei da escuta especializada, que é de 2017, mas em Campo Mourão não tinha sido implantado. Então, enquanto eu ia para a delegacia, o pai, o menino, me contou o que tinha acontecido. O vizinho falou, ô fulano, tudo bem? Ele gostava do vizinho, aí vem mais uma coisa, a criança tem um afeto com aquele abusador, ela gosta do abusador, é uma pessoa que ela conhece, não é um estranho. Você quer ganhar um pirulito? Você quer ganhar um algodão doce? Ele falou, eu quero. Então eu vou te dar um algodão doce e uma pipa se você fizer sexo oral em mim. E ele falou de outra forma para a criança. Então é assim, os meninos também são vítimas de abuso, mas a grande maioria são meninas. Aquele dia eu falei, isso aqui não dá mais para mim.
Porque é você explorar uma criança pela fome, é você explorar uma criança que tem vontade de comer um algodão doce, é você explorar uma criança, você tentar satisfazer a tua lascívia sexual, explorando a vontade de uma criança que quer ter uma pipa. Então aquilo pra mim foi o fim. Não foi o pior abuso que eu atendi vários abusos. Uma vez atendi também, quando eu comecei como conselheira tutelar, um menino de 8 meses, 1 ano e 8 meses, que tinha tido seu ano deflorado, né, em decorrência de um estupro. Então os meninos também são afetados, mas ainda é um percentual menor. As meninas são muito violadas, muito violadas. E tem mulher também, né, que abusa, não Sim, só homem, existe né? mulheres que abusam. Nesses 10 anos de conselho eu atendi uma mãe que abusava sexualmente de uma filha que tinha uma condição muito assim, a menina era estado vegetativo. Vegetativo, a menina não tinha como falar, não sei, e ela introduzia objetos na menina. Então foi assim, são casos horríveis. E não aonde isso, Tiana, que acontece? Acontece em Campo Mourão. Então o abuso sexual é muito grave e eu digo que Campo Mourão tinha que ter um centro só para atendimento de crianças vítimas de abuso. Tinha que tirar do CRES, não que o CRES não faça um trabalho bom, mas é muita coisa ter um centro só para atender crianças vítimas de violência. Quem sabe agora, né? Quem sabe agora? Não deu, é que lá fora dá pra ouvir a Titina, não dá pra gente escutar vocês. Então assim, eu não sei se vocês já fizeram essa fala também. Mas assim, até pra encerrar, nós enquanto sociedade, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode agir? Denunciar. Denunciar, foi o que eu falei. É o princípio da intervenção precoce que prevê o Estatuto da Criança e Adolescente. Então basta uma suspeita. Então, tem a denúncia, eu vou esperar ter certeza. Nós da sociedade, a gente não é órgão de investigação. Tem que fazer uma denúncia anônima. Mas o conselheiro vai contar. Não vai contar. Mas se você se achar melhor, liga pro Disque 100, Direitos Humanos, né? Que é só discar Disque 100, você só precisa do nome da criança, o nome da rua, o número da casa e o bairro. Então, e você faz uma denúncia. Isso é o princípio da intervenção precoce. Aí o conselheiro tem o prazo imediato de ir lá ver a situação, né? Passar essa criança para uma escuta especializada. Eu não tenho acesso hoje em dia, mas eu sei que foi construído pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Mourão um fluxo de atendimento a crianças vítimas de violência. Então recebe a denúncia, vai na mesma hora, encaminha para tal, encaminha para escuta especializada, porque hoje em dia não é o conselheiro que escuta, tem que ter um profissional que escute essa criança, né? Então, enquanto sociedade, a denúncia não precisa ter certeza de nada, basta uma denúncia anônima. Não é abuso sexual, foi um engano, vida que segue, mas tem que denunciar. Eu vou denunciar, vai que não é. Mas vai que é. Né? Falo muito alto, por isso que vocês escutam. Porque na minha casa eu tenho minha mãe que é surda, eu tô ficando surda, então eu falo. A gente queria agradecer a nossa primeira convidada, Titina, encerrando aqui o nosso primeiro podcast, o primeiro de muitos, para tratar de assuntos que a sociedade esconde, não é fácil falar, a gente entende, Precisa de informação. A gente quer mudar essa realidade como jovens, a gente precisa mudar isso, a gente quer dar voz para essas pessoas. Muito obrigada. Obrigada. Devo ter falado mais de 40 minutos, porque eu falo que nem o homem da cobra, né? Eu tava preocupada se as meninas...